Bom dia, turma! Hoje daremos início ao nosso segundo módulo e com ele o nosso estudo sobre o sistema respiratório. Para que a gente possa estudar detalhadamente esse sistema, vamos começar a aprender sobre o que é respiração. A respiração ela é um processo vital para os seres vivos aeróbios, pois é a partir dela que as células desses organismos obtêm o gás oxigênio que necessitam para o seu metabolismo e eliminam o gás carbônico proveniente deste processo. Ela é um processo de trocas gasosas entre as células do nosso corpo, o sangue e a atmosfera. Essa troca ocorre com a chegada do gás oxigênio aos tecidos e a eliminação do gás carbônico dos tecidos para a atmosfera. O transporte desses gases ocorre por meio do sangue. É importante ressaltarmos que o processo de respiração depende da ação de dois sistemas em conjunto, o respiratório e o circulatório. A captação do gás oxigênio da atmosfera e a eliminação do gás carbônico são realizados pelo sistema respiratório. Já o sistema circulatório é responsável pelo transporte, que ocorre através do sangue, e pela troca de gases entre o sistema respiratório e as células. O sistema respiratório é constituído de um conjunto de órgãos responsáveis pela captação de gás oxigênio e eliminação de gás carbônico. Esse sistema é dividido em duas partes, a condutora e a respiratória. A parte condutora é formada por um conjunto de estruturas responsáveis por conduzir o ar da atmosfera até os pulmões. São elas: cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e o bronquíolos. Já a parte respiratória é formada por um conjunto de estruturas responsáveis por realizar as trocas gasosas, que são os pulmões, e os alvéolos pulmonares. Nós vimos sobre a importância da respiração para o corpo humano, as estruturas que participam desse processo, e agora a gente vai ver de que maneira ela ocorre. O processo respiratório ele é dividido em 3 etapas. Primeiro, ventilação pulmonar. Segundo, respiração pulmonar. Terceiro, respiração tecidual. A ventilação pulmonar é a etapa na qual o ar presente no ambiente entra pelas cavidades nasais e chega até os alvéolos pulmonares, enchendo-os e retorna para o ambiente. É dividida em 2 partes, conhecida por nós como inspiração e expiração. A inspiração é a entrada do ar no sistema respiratório até atingir os alvéolos pulmonares, e a expiração é a saída do ar do sistema respiratório para o ambiente. Nós vamos conhecer melhor agora as estruturas pelas quais o ar passa durante a inspiração. A primeira estrutura com a qual o ar entra em contato é o nosso nariz. O nariz é a parte externa, a parte visível, e a parte interna é chamada de cavidade nasal. O nosso nariz ele é responsável por filtrar, umedecer e aquecer o ar. A faringe é aquela estrutura em comum com o sistema respiratório. Após passar pelo nariz, o ar previamente aquecido, filtrado e umedecido segue para a faringe e em seguida para a laringe. Após entrar nas narinas, passar pela cavidade nasal, faringe e laringe, o ar entra na traqueia, segue para os brônquios e em seguida para os bronquíolos. No final dos bronquíolos, podemos encontrar os alvéolos pulmonares, que são estruturas microscópicas semelhantes a cachos de uva com paredes formadas por um tecido elástico. Essa propriedade permite que o alvéolo infle como um balão ao receber ar e esvazie após a sua saída. São essas estruturas responsáveis
pela realização das trocas gasosas, que é chamado de hematose. Isso acontece porque são estruturas que possuem capilares sanguíneos responsáveis pela troca gasosa, ou seja, pela absorção do gás oxigênio e eliminação do gás carbônico. Para que os nossos movimentos respiratórios possam acontecer, precisamos saber que a pressão interna dos pulmões deve ser diferente da pressão atmosférica. Então, durante o processo da inspiração, que é a de entrada do ar, há um maior volume torácico, a pressão interna ela se torna menor, consequentemente, há a contração desse músculo diafragma. Já na expiração, a saída do ar, o volume torácico se torna menor, a pressão interna ela fica maior e, consequentemente, este músculo diafragma relaxa. A segunda etapa do nosso processo respiratório fala a respeito da respiração pulmonar e, como eu já disse para vocês, ocorrem as trocas gasosas por meio da passagem dos gases através das paredes dos alvéolos pulmonares e dos pequenos vasos sanguíneos que os circulam, chamados capilares. A este processo nós chamamos de hematose. E por último, a terceira etapa fala a respeito da respiração tecidual. Vimos que as células elas necessitam de gás oxigênio para realizar a respiração celular. É a partir deste processo que elas obtêm a energia necessária para as suas atividades. Também observamos o seguinte: o excesso do gás carbônico em nosso organismo produzido pelas células pode ser tóxico e por esse motivo ele tem que ser eliminado. A respiração tecidual é o momento em que as células recebem o gás oxigênio distribuído para todas as nossas células por meio do sangue e liberam assim o gás carbônico. Encerro nossa videoaula de hoje com este conteúdo e na próxima videoaula eu irei abordar com vocês as principais doenças que afetam o nosso sistema respiratório. Inclusive, assim como está no livro, nós iremos também estudar sobre as principais gripes que afetaram a população mundial ao longo dos últimos séculos. Um assunto hoje que é muito importante a gente estudar, conhecer principalmente, diante do cenário que a gente tem enfrentado. Fico aguardando vocês no nosso plantão de dúvidas. Façam as atividades, não deixem de fazer, não deixem também de estudar, de revisar sempre o conteúdo que está sendo passado para vocês. Façam um resumo, mapas mentais, o que for melhor para vocês estudarem. Até a próxima aula. Um abraço.